Muito bom. Então, vamos agora, né? Obrigada, professora Carolina. Vamos agora ao segundo momento do nosso simpósio, com a Daniele Queiroz, né? Professora mestra Daniele Queiroz, que vai trazer o tema Infância, Adolescência e Substâncias Psicoativas, os desafios da RAPS. Ela é doutoranda em Psicologia do Desenvolvimento pelo Programa de Pós-Graduação de Psicologia da UFBA, atuou como professora substituta na Universidade Federal do Recôncavo, como supervisora de campo no projeto de prevenção do uso abusivo de drogas em ambientes escolares da Aliança de Redução de Danos Família de Danos, perdão, Fátima Cavalcante, Programa de Extensão Permanente da Faculdade de Medicina, FAMEB, atuou como professora e como equipe executora do projeto Centro Regional de Referência da FAMEB, ofertando capacitação em redução de danos para a rede socioassistencial, rede de saúde, saúde mental, segurança pública e justiça nos anos de 2014. Então, seja muito bem-vinda, professora. Agora é com você. Boa noite a todas, boa noite a todos. Vocês conseguem me escutar bem? Sim, Eu acho que esse fone não é muito bom. Acho que eu vou ele ter que tem ficar um segurando. chiadinho. Tem Ele um tem chiadinho, né? Eu vou é, tirar então. agora não dá para ouvir você. Agora a gente não consegue ouvir. Então, Dani, coloca. talvez você precise mudar a conexão do microfone para colocar que é direto do computador. Dani, no microfone, nessa setinha, é só você mudar para o microfone do computador. Vê agora aí. Agora, Oi. agora sim. Tá melhor? Vocês conseguem escutar? Tem Ótimo. várias participações especiais aqui. Ai, gente, desculpa, viu? Vocês conseguem ver a minha tela, a tela da apresentação? Ah, porque eu não gosto de ficar olhando para a tela só, não. Aí eu vou ficar indo e voltando, tá certo? Bem como a professora Ranaelma me apresentou, né? Eu sou Daniele Carmo Queiroz, atualmente eu estou na Prefeitura Municipal de Salvador como psicóloga. Sou psicóloga, né, de formação, e a minha experiência ao longo da minha trajetória, né, tive muita experiência em saúde mental, e é por isso que eu conheço Carol, né? Na verdade, a saúde mental que me escolheu, e de fato eu queria agradecer, né, primeiramente, assim, estar nesse esse simpósio junto com vocês num sextou, né, minha gente? Porque eu achei que não vê ninguém, mas bombou. A Renaelma tá de parabéns. Né? Então eu queria agradecer demais assim a presença de todo mundo que está aqui junto com a gente, né, numa sexta-feira à noite, que eu sei que deve estar muita gente cansada aí, mas eu pretendo ser breve e não tanto enfadonha e entediante para vocês não dormirem aí do outro lado do computador. Bem, então, como eu estava dizendo, a minha trajetória toda foi em saúde mental, e desde a graduação eu tive essa aproximação com a redução de danos, né, e com a temática do uso problemático de álcool e outras drogas, enfim. E eu destaco essas duas experiências que eu tive, né, na Aliança de Redução de Danos, que foi divisor de águas, assim, na minha trajetória também, que foi tanto no CRR, que era um projeto, né, o Centro Regional de Referência, que era um projeto de formação da rede, e um outro projeto que era um projeto de redução de danos nas escolas, né? Era um projeto de prevenção ao uso abusivo de drogas nas escolas. Então, inclusive, esse projeto me marcou tanto que hoje ele é tema do meu doutorado, né?
Então, eu busco entrevistar, né, pesquisar escolas que tenham alguma sensibilidade com essa temática e para entender como é que as escolas fazem, né? O que, que as escolas fazem nesse contexto, né? Já que o uso de drogas, o uso abusivo e o contexto de guerra às drogas, mais do que isso, né? O contexto de guerra às drogas é uma problemática flagrante, né? A gente não precisa falar sobre isso, né? Essa temática, essa problemática, ela chega até nossa residência, chega até as escolas, né? Então, eu vou falar um pouco desse lugar, né? Desse lugar, dessas experiências e do que eu venho estudando, né? No meu doutorado. Então, meu tema geral, assim, né? Eu acabei falando, botando aqui infância, mas é mais adolescência mesmo, né? Infância, adolescência e substâncias psicoativas, desafios da RAPS. Eu gostei que você bem complementasse ao que Carol trouxe, assim, né? Porque ela acabou introduzindo um pouco, né? O que é adolescência. Então, assim, eu já tomei em primeira instância de que isso já tem uma, apesar de não ser um consenso, né? Onde é a adolescência, mas eu já tomei como algo dado, né? Para todo mundo, e também como algo dado para todo mundo a questão do modelo da atenção psicossocial, né? Que eu acho, inclusive, o pessoal brinca muito esse meme, né? O dia mais normal do CAPS e tal, tem sido bem polêmico essa questão, mas eu acho interessante que as pessoas estão usando o CAPS, né? Para mim, o que eu destaco, o que eu penso sobre isso é as pessoas estão, pelo menos, olhando para o CAPS. Não estão usando mais o hospital psiquiátrico, não estão usando o hospício, não estão usando o manicômio como referência de cuidado de saúde mental, né? E isso, para mim, é um avanço. Então, eu entendo também como ponto de partida de que a gente entende que a adolescência é uma fase de vulnerabilidades, né? Uma fase que tem seus desafios, uma fase específica do desenvolvimento, e entendo também que a gente tem um modelo que as políticas públicas né, adotam não como uma referência, mas que é um modelo também em disputa, né? A gente não pode falar assim que é um modelo que é adotado por todo mundo e que todo mundo é antimanicomial e que todo mundo, né, vai... Inclusive, a existência dessa pós também reflete um pouco de uma como é que eu posso dizer? De uma formação mesmo, né? Assim, não é todo mundo que é formado para atenção psicossocial, né? Tem a sua especificidade também, e tem um pouco de revolucionário nisso, né? Tem um pouco muito, na verdade, eu diria, né? De revolucionário nisso. Então, eu estou tomando como partido essa questão, né? Que a gente tem essa questão da adolescência como essa fase importante e inclusive, alvo de políticas, né? Que deve ser mais investido, mais e mais investido, assim, né? E a gente entende que existe uma fragilidade nisso, né? Essa questão de ser alvo de políticas e, na verdade, ela ser invisibilizada, de certo modo, né? Da gente saber, porque assim, a primeira infância, a gente tem essa coisa, né? Ah, não, a primeira infância é muito importante, a gente precisa cuidar, tem essa parte, assim, né, da introdução na escola, mas a adolescência, ela fica nesse limbo, né? De alvo de políticas de cuidado, assim, é quase adulto, mas não é, né? Então, ainda é uma criança, ainda é inconsequente, mas não é. E eu vou falar mais na frente que existe uma distinção também, assim, de como a gente vê esse jovem, né? A gente não está falando de qualquer jovem, né? Se a gente vai para o serviço público, a gente não está falando de qualquer jovem. Se a gente vai falar do uso de substâncias, a gente não está falando de qualquer jovem também, né? Qual é o tipo de uso, em que contexto, né? Então, a gente precisa fazer essa distinção. Mas eu trouxe aqui um dado mais geral, assim, de como é que está essa questão do uso de drogas. A gente sabe, né, que, para começo de conversa, que o uso de drogas é uma problemática flagrante, né? A Organização Mundial de Saúde reconhece que é um problema de saúde pública, né? Que é uma problemática de saúde pública. Então, assim, a partir
dos anos 2000, mais ou menos, né? Década de 90 para cá, mas a gente vê uma mudança, vê uma transição aí de realmente de dar atenção a essa problemática, né? No Brasil, a gente vê essa mudança acontecer lá em 2003, assim, né? E aí vem várias políticas voltadas principalmente para o boom do crack, né? E aí a gente vê uma atenção mais voltada especificamente para o uso de substância psicoativa, né? E aí a gente vê que a política de drogas e o uso de drogas, na verdade, a gente tem na verdade, essa perspectiva, né, de que as pessoas vão parar de usar drogas, né? E isso já caiu por terra, né? Porque não existe essa possibilidade de a gente viver um mundo, né? Tem um autor que eu gosto muito, né? Que é o Escotado, ele vai dizer: não existe um mundo com ou sem as drogas, perdão, não existe um mundo sem as drogas, né? A gente precisa lidar com as substâncias psicoativas, né? A gente precisa saber como manejar essa questão, né? Porque não é todo mundo que vai fazer uso de substâncias que vai ter problemas com as substâncias. E aí a gente precisa focar nisso. Quem é que tem problemas com substâncias, né? E aí a gente percebe que esse uso ele tem acontecido cada vez mais precoce, né? Ele tem aumentado, né? O número de pessoas fazendo uso de alguma substância psicoativa ele tem aumentado. E consequentemente, né, se a gente for pensar, né, no crescimento vegetativo da população, o número de pessoas com problemas com substâncias, com uso de substâncias, também vai aumentar, né, gradativamente. Então, a gente precisa se preparar, né, enquanto sociedade, enquanto política pública, para esse dado epidemiológico. E como Carol bem apontou, a gente não percebe, de fato, uma preparação do nível de assistência para essas pessoas. Né? Tudo bem que a gente pode imaginar assistência especializada, estou dizendo, né? A gente pode pensar assim numa rede, em pontos de cuidado, como eu falei, né? Eu acho extremamente importante e necessário. Mas se a gente tem um dado que a partir, né, lá de 250 mil habitantes, a gente precisa de um CAPS, então a gente está muito aquém disso. Né? Se a população ela cresce e o número de pessoas com problemas cresce, a gente tem que ter uma equiparação, uma equivalência. Né? E aí a gente vai para esse primeiro ponto, né? Os jovens eles têm consumido cada vez mais cedo, né? O último levantamento de pessoas, né, fazendo uso de substâncias, né, de jovens fazendo uso de substâncias, percebeu que crianças de menos de 10 anos já tem um dado, né, de jovens menos de 10 anos consumindo substâncias, né, tendo o primeiro uso, e esse número tem reduzido cada vez mais. Né? E isso, obviamente, eu não preciso nem dizer, né, que gera uma série de consequências, tanto para o jovem, do ponto de vista físico, emocional, psicológico, como do ponto de vista legal, né, do ponto de vista da inserção dele, né, na sociedade, na escola, enfim, afeta tem uma série de consequências na vida desse jovem, né? Tem um dado também que as principais substâncias, né, eleitas pelos jovens é o tabaco e aí agora, né, com o surgimento desse vape, desse pod, tem 50 nomes, né, para essa pendrive, né, um pendrive fumável, né, ele tem se popularizado, tem sido disseminado entre os jovens, né? Então, provavelmente daqui a alguns anos a gente vai ter um dado assim de consequências, né, desse uso, né? Porque inclusive ele não é nem legal aqui no país, ele não é legalizado, ele não é, enfim, né? Não é regulamentado, né?
não é uma substância, um produto regulamentado pelo país, então a gente não sabe o que tem dentro dele, né? Então a gente não sabe aí a médio e longo prazo que efeitos isso vai ter. Já tem estudos dizendo que traz mais consequências do que, inclusive, o cigarro, né? Porque não tem um filtro, não tem uma série, porque não tem regulamentação, né? Então eles podem botar o que eles quiserem ali dentro daquele negócio. Então, a gente provavelmente, muito em breve, a gente vai ter uma configuração diferente do uso de substâncias, né? Por conta da entrada desse novo esse novo produto. E aí a gente percebe que as principais substâncias que os jovens utilizam é o álcool e o tabagista, só que o principal foco, né, de atenção, e de prevenção, inclusive de assistência mesmo, ainda se voltam para o crack, a maconha, né, e a cocaína. Né? Então, a gente já pode, né, de antemão, trazer essa pergunta, né? Por que ainda insistimos em colocar essas substâncias como as mais problemáticas, né? As mais problemáticas, sendo que a decisão sobre a proibição, né, não é uma decisão baseada nos riscos que tem para a saúde. Né? E a gente sabe hoje que o álcool e o tabaco têm muitos mais riscos para a saúde. Né? Eu não vou entrar no mérito da questão da legalização e tal, porque é um debate maior, eu não vou ter tempo para aprofundar. Mas só trazer um pouco dessa reflexão de que, obviamente, se a gente for falar digamos assim, né, dos territórios que têm conflito por conta, né, do tráfico de drogas, aí a gente está falando de uma outra questão. A gente está falando de um outro dano para a vida dos jovens, né, que obviamente interferem na sua saúde mental. Não tenho dúvidas disso. Mas se a gente for levar em consideração apenas o uso de substâncias, a gente está fazendo isso muito errado. Fazendo muito errado, né? Porque, em geral, a gente dá assistência e dá atenção apenas aos jovens que fazem uso a essas substâncias que eu citei, né? O crack, a cocaína e a maconha, né? E aí, todos os levantamentos de uso de drogas, essa é a droga que mais, essas são as drogas que mais aparecem, o álcool, e pelo menos já experimentaram, né? Assim, todas as escolas do país, os jovens pelo menos experimentaram álcool alguma vez. Então, é uma substância de fácil acesso, é uma substância que tem na esquina da escola, né? É uma substância que não é barata, né? É relativamente barata, e é uma substância perigosa, né, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista dos efeitos da saúde mental, né, enfim. E aí o professor Tarcísio, né, Andrade, que era coordenador da Aliança de Redução de Danos, ele dizia, né, que se a gente for falar de uma substância que é porta de entrada para outras substâncias, entre aspas, mais pesadas, a gente falaria do álcool, a gente não falaria da maconha. Né? Então é preciso que a gente trate essas temáticas a partir desses dados científicos e epidemiológicos, né? Porque a gente geralmente trata a partir do nosso pavor, a gente trata o debate de substâncias psicoativas a partir do nosso pavor moral e da nossa, digamos assim, do nosso pavor moral mesmo, acho que é essa a palavra. Né? Nosso pavor moral de que, não, a substância maconha, ela é muito viciante, né? Ela a cocaína, o crack, ela é muito viciante, né? E as pessoas acabam com a vida e tal. De novo, né? Eu gosto de sempre salientar, se a gente for falar o contexto de guerra às drogas, a gente, de fato, vai colocar a maconha e o crack e a cocaína como grandes responsáveis, entre aspas, desse contexto, né? Bittencourt, França e Godin, ele vai trazer assim, o que o uso precoce ele pode trazer de consequências para a vida dos adolescentes, né, dos jovens,
pode levar à dependência, né? Já existem inúmeros estudos que trazem essa questão, prejuízos, e antecipar prejuízos associados ao uso de drogas, que é como eu falava antes, né? Como problemas de saúde, sanções legais. Então, assim, se a gente está falando de um jovem negro periférico, assim, o álcool ele pode ser mais problemático do ponto de vista da saúde, né, da sua saúde física e tal, do que a maconha, por exemplo, né? A depender do uso, a depender do contexto, mas do ponto de vista legal, esse jovem ele está muito mais em risco, né? Ele está muito mais em risco usando a maconha do que usando álcool. Se ele usar álcool, no mínimo, no máximo, ele vai ter. Ai, que susto! Ele vai ter uma retaliação na escola. Ô, menino, não faça isso não. A gente vê como brincadeira, como piada, né? Mas a maconha, não. A maconha, ele vai ser detido. Né? Ele vai ser detido, ele vai passar, ele vai ter ficha na polícia, enfim. Várias situações problemáticas para esse jovem, né? Então, conflitos familiares, sociais, abandono da escola, apesar de que, né, a gente não sabe se quem veio primeiro, né, o ovo ou a galinha, né? Se esse jovem que evade, ele tem maior risco de fazer uso, ou se ai, peraí, se esse jovem que evade tem maior risco de fazer uso, ou esse jovem que faz uso, ele tem maior risco de evadir, né? Eu tendo a achar que esse jovem que evade, que falta na escola, esse jovem que apresenta um certo desafio ali de aderência com a escola mesmo, com o projeto da escola, enfim, né, com o contexto escolar, ele tem mais risco de fazer uso, né? Existem pesquisas que vão apresentar isso também. Sentimentos de culpa, ansiedade. Existem também dados que atestam que jovens que têm o que Carol apontou, né? Essa condição de vulnerabilidade, né? De alguma questão de saúde mental, eles têm mais risco de fazer uso também precoce de alguma substância e aí consumir de uma forma problemática, de uma forma abusiva, né? Então, assim, esse terreno que Carol bem apresentou, assim, né? De muitas mudanças, de muita vulnerabilidade, dessa inserção da internet na vivência dos jovens, né? A primeira vivência dos jovens é uma vivência virtual, né? O intenso relacionamento desses jovens acontece na virtualidade. Então, isso é um fator de risco também nos dias atuais, na contemporaneidade, né? Então, a gente pode dizer, sim, que esse jovem que não está na vida concreta, fazendo coisas concretas na realidade, em contextos coletivos, de uma forma coletiva, isso sim é um fator de risco, né? Para essa juventude dessa geração aí toda, né? Bem, e aí trazendo a atenção psicossocial, como eu falei, né? Eu tomei como ponto de partida que esse é o modelo. Esse é o modelo que a gente tem hoje e que é um modelo um tanto revolucionário, né? Que já existe há algum tempo aí, né? A gente já tem uma caminhada aí, né? De quase 25 anos aí de caminhada com esse modelo de atenção psicossocial, e a gente ainda se esbarra nesses desafios de encontrar qual digamos assim, entre fazer a tutela, né? Que é como o Carol falou, né? Assim, a gente, ainda mais quando é criança e adolescente, né? Que a gente vai fazer mesmo essa tutela, não é meu, toma aqui, vamos cuidar. E a gente dá autonomia de uma forma que o sujeito encontra esses pontos de cuidado em outro lugar, né? Não só no serviço de saúde mental, né? Que a gente não torne o serviço de saúde mental novos manicômios, né? Novas como é que eu posso dizer, novos complexos de vigilância e que o sujeito ele só dependa daquele serviço, né? Ele tem que depender de outras instituições, ainda mais quando a gente está falando de adolescentes, né? Que adolescentes
ainda estão na escola, adolescentes ainda circulam, ainda estão em outros espaços, né? Ainda têm deveriam pelo menos, né, ter esse laço comunitário, né? Então, e tem um ponto ainda problemático também, que é essa questão desse limbo, né, de ir para a vida adulta. Então, são jovens que estão sendo preparados para a vida profissional. Então, a gente tem uma série de elementos aí que fazem crer que a gente precisa estar também em outros espaços, né, para dar essa assistência para esses jovens. Em se tratando do tema de drogas especificamente, a gente vai ver que ele só se torna mais central a partir de 2003, né? E mesmo ele se tornando central, a gente ainda não tem estruturado de uma forma mais robusta uma política voltada para jovens que consomem drogas, para adolescentes. A gente não tem uma política ministerial, uma política ministerial que vá dar conta desse público em específico, né? E aí vou falar mais na frente um pouco mais sobre isso, né? E aí, quando a gente pensa em atenção psicossocial, a gente está considerando a integralidade do cuidado, né? Então, assim, esse sujeito, a gente tem o CAPS como central, e aí, em se tratando do uso de drogas, a gente vai ter o CAPS-AD, e aí eu já anuncio uma problemática, né? Porque a gente está falando de adolescentes, então, assim, eles estão aonde, né? Porque eles não estão em lugar nenhum, né? Aqui em Salvador, um tempo atrás, assim, né? Lá nos idos dos anos 2000, a gente tinha um projeto do CAPS, meu Deus, era um CAPS, AD e A3, né? E aí não deu certo, né? Os jovens ainda continuam indo para lá e tal, que é o Geis Pinheira, mas essa ideia, né, de acolher os jovens consumidores não pegou, não ficou. E aí podia ser até um projeto piloto, né, dessa questão, mas não vingou. Então, assim, a gente precisa realmente pensar, considerando, inclusive, né, esse dado epidemiológico, que os jovens têm feito uso cada vez mais precoce, então a gente precisa pensar nessa faixa etária, nesse público e nessa demanda, né, para os serviços. Eu tenho para mim, eu não gosto muito de ficar compartimentalizando as coisas. Eu acho que com isso, às vezes, a gente dispersa, às vezes a gente não. Porque pensando na integralidade do cuidado, mas talvez fosse necessário a gente fazer, de fato, um CAPS-AD e A, né? Específico para essa demanda, porque fica assim, está no CAPS-AD, está no CAPS-I, enfim. E aí eu trouxe um artigo que ele vai trazer um pouco do perfil de atendimentos no Brasil, dos CAPs, né? Entre 2008 e 2002, a partir dos dados do SUS, né? E aí ele vai dizer que 81% dos jovens atendidos, né? Eles são do sexo masculino, né? Então, isso é um dado, na verdade, é uma tendência mundial, na verdade, né? Que a maioria dos jovens que fazem o primeiro uso, mas isso tem mudado um pouco, né? Pelo menos os últimos levantamentos nacionais no Brasil têm demonstrado que as meninas têm consumido mais, né? Têm apresentado um consumo maior, mas predominantemente são os meninos que consomem mais substâncias psicoativas, né? Então, e tem uma reflexão nesse artigo que ela vai dizer que na verdade, tem uma possibilidade dessas meninas não estarem chegando nos serviços, né? Por uma questão de preconceito, por uma questão de também de onde estão essas meninas, né? De acesso também aos serviços, enfim.
tem uma reflexão sobre isso, mas não existe um pouco uma explicação de fato, né, sobre esse dado. Mas, de fato, as meninas têm consumido mais, mas nos atendimentos no Brasil, até 2012, pelo menos, os meninos são a esmagadora maioria, né? A faixa etária, em maior proporção, é entre 15 e 19 anos, de fato, mas a gente já tem aqui, ó, tá vendo? 10 anos, representando 15% dessa amostra, e a gente tem um registro aí de 0,8% de jovens, de crianças, né, menores de 10 anos. Uma coisa que eu salientei, por isso que eu coloquei até em vermelho, sobre essa informação raça-cor. Na verdade, esse é um dos poucos artigos que eu vi essa observação, né? E que eu vi essa discussão, né? Porque parece que os jovens eles não têm raça, né? Todos os jovens são iguais e isso não importa para a gente pensar nas políticas sobre drogas e as políticas de saúde mental, né? Então, isso é uma coisa que, inclusive, eu estou estudando, né, no meu doutorado, no meu trabalho de doutorado, porque, de fato, quando a gente vai falar, inclusive, de prevenção ao uso de drogas nas escolas, simplesmente isso é silenciado e ser esquecido, as pessoas não falam sobre isso, né? E aí a gente sabe por quê, né? Eu não preciso nem me prolongar muito nessa questão, né? Então, assim, que tipo de assistência a gente tem prestado a esses jovens? A raça não tem relação com a saúde mental, não tem relação com o uso de substâncias, né? E eu considero que sim, né? E várias outras pesquisas vão trazer esse dado também. Então, a gente tem uma ausência de informações que representa 45%. Então, 45% dos jovens que foram atendidos não têm informação sobre a raça-cor, né? Mas, dentre os registros, 29% são jovens brancos, 19% são jovens pardos e 4,8% são jovens negros. E que eu, com certeza, acho que não representa a amostra por completo, né? E aí eu venho com esse dado, que eu acho que é um dos desafios, né, da atenção psicossocial, da rede de atenção psicossocial, que é que onde esse jovem deve ser atendido, né? Então, a gente tem aí que 81% dos atendimentos foram realizados pelo CAPS-AD, né? Foram realizados pelo CAPS-AD. E, às vezes, o jovem, ele tem outra comorbidade. Ele é esquizofrênico, ele é autista, mas o que pega mais, inclusive para o serviço de saúde mental, é a questão do uso de substâncias. Então, se o jovem faz uso de substâncias combinado com outro diagnóstico, ele vai ser direcionado para o CAPS-AD. E, assim, vai para o CAPS-AD porque você faz uso de substâncias. Então, essa acho que talvez seria um dos principais entraves da política de onde é que a gente manda esse jovem que faz uso de substâncias. Não sei o que fazer, não sei como assisti-lo, né? E aí esse jovem vai para um CAPS-AD que as suas propostas, as suas atividades, majoritariamente são voltadas para pessoas adultas, né? Então, você chega lá e o jovem, de certo modo, ele fica excluído, né? Se não tiver um profissional que tenha alguma sensibilidade, que tenha algum manejo com adolescentes, né? Esse jovem vai ficar ali tomando medicação, né? Fazendo alguma terapia individual, mas é só, né? Então, a gente sabe que isso não é suficiente, né? A gente sabe que isso não digamos assim, satisfatório, né? Não é efetivo, na verdade, né? Apenas isso. A Linda perguntou, não sei se eu respondo agora, atende a partir de que idade? Olha, teoricamente, o CAPS-AD é voltado para adultos, né? Teoricamente, é voltado para jovens maiores de 18 anos. Jovens, maiores de 18 anos, né?
mas eles acabam acolhendo, porque os jovens não são acolhidos por nenhum outro serviço, né? Então, eles acabam acolhendo. Mas o CAPS-AD é voltado para adultos, né? Para maiores de 18 anos. Enfim, aí para ir encerrando um pouco a minha fala, a gente percebe que esse é um dos entraves, né? Esse é um dos principais entraves, assim, de o que é que a gente faz com esse jovem, né? O que é que a gente faz com esse adolescente, que tipo de estratégias a gente vai utilizar. E aí tem um outro elemento também, que é uma coisa que, pela minha experiência, eu percebi, né? Que é assim, e também tem conexão com essa questão da interseccionalidade, né? Então, assim, esse jovem negro de periferia que faz uso de substância, ele já não é mais enxergado como adolescente, né? A gente tem, e aí eu não vou conseguir me prolongar muito, mas a gente tem uma percepção social, muito moral mesmo, sobre o uso de substâncias. Então, assim, o uso de substâncias, ele não é tratado da mesma maneira como um autismo, uma esquizofrenia. Um autismo e a esquizofrenia, ô tadinho, né? Tadinho dele, né? Então, vamos cuidar desse jovem, desse adolescente, dessa criança, que tem uma condição de saúde mental, entre aspas, que não é culpa dele, né? Mas quando a gente fala de uso de substâncias, ele não é encarado como um problema de saúde mental, né? Ele é encarado como uma coisa mais próxima do animal, assim, uma coisa animalesca, né? Tipo, olha, a pessoa usou, ela não teve controle sobre a sua própria vontade, né? Ela tinha que, ela tinha que impedir, né? Esse desejo ao vício, né? Esse impulso ao vício, né? Como se fosse uma coisa assim, né? Eu bebi aqui um gole de café, eu vou tomar café para sempre. Ou então eu vou beber aqui um gole de álcool e todas as pessoas, né, vão ser convidadas, vão ser impulsionadas à dependência, ao vício, né? Então, assim, existe uma perspectiva que é muito baseada na moral e nos meus, e na minha opinião pessoal, e no senso comum mesmo, né? Isso acontece também com outras áreas e outros problemas da saúde mental, mas o uso de substâncias, isso se eleva mais, isso tem uma camada a mais, né? De moralidade, de uma percepção pessoal sobre esse fenômeno. Se eu consigo, o outro consegue. Se eu consigo não me jogar a esse prazer da carne, né? Então o outro consegue. E aí eu percebo que na adolescência, considerando esses adolescentes, né, jovens periféricos negros, que fazem uso de alguma substância, ainda mais se essa substância for ilícita, isso sobrecai para eles como se assim, você é adulto, você decide sobre a sua vida. Se você é homem, né? No caso dos meninos, né? Se você é homem para usar sua maconha, então você é homem para resolver seus problemas, né? Então tem uma adultização desses jovens que impede o cuidado, que impossibilita o cuidado, que dificulta o cuidado, né? Porque esse jovem, que continua sendo um jovem de 14, 13, 15 anos, que também tem os apelos de ter uma vida profissional, de ter uma vida social, de ir bem na escola, né? De ir bem na escola, de ter notas e faz uso de substância. Isso faz parte da vida dele, né? Então, eu acho que assim como a questão do sexo, né? Ainda é um tema tabu, mas por muito tempo era um tema proibido. Eu acho que a gente precisa também
falar do uso de drogas como algo que faz parte da vida das pessoas, só que algumas pessoas, ela vai ter, assim como algumas jovens vão engravidar, algumas pessoas também vão fazer uso de substâncias e vão fazer um uso problemático, né? Então, a gente precisa cuidar do uso de drogas, assim como a gente cuida, até hoje, das relações sexuais, né? Quando a gente está falando da juventude, né? Quando a gente está falando de um comportamento de risco, né? Então, se a gente está falando de comportamento de risco, a adolescente não deixa de adolescente porque ela engravidou, né? É pior, né? É um risco a mais, é uma questão a mais que a gente precisa cuidar, mas ela continua tendo um organismo de um adolescente, os hormônios do adolescente, capacidade cognitiva de um adolescente, assim como um jovem que faz uso de alguma substância, né? Ou faz um uso problemático de alguma substância, né? E aí eu trago algumas questões, né? Que a Conceição, né, vai trazer também nesse... Na verdade, Conceição é um sobrenome, mas é porque, enfim, mas é uma mulher. Ela vai trazer essa questão, né? Que ela vai dizer, a gente precisa reconhecer essa criança adolescente como sujeitos, que é uma questão também da política de saúde mental como um todo voltada para a criança e adolescente, né? Então, a criança que não sabe de si, né, que não responde por si. Óbvio que, legalmente, a criança ou adolescente, ela vai ter o seu responsável legal, mas ela sabe de si, ela pode falar por si, né? Então, a gente precisa dar protagonismo a esse jovem, dar a voz para esse jovem, né? Permitir que essa voz seja escutada, né? Permitir que esse jovem lhe traga as suas questões, né? Isso é muito potente, muito importante, né? E eles podem se responsabilizar por suas demandas e sintomas. Eu acho que isso é a primeira coisa que quando a gente fala do cuidado dentro da perspectiva da atenção psicossocial, né? Se a gente quer dar autonomia para o sujeito, que a gente quer desenvolver essa, digamos assim, essa independência, né, essa autonomia, a gente precisa com que eles se apoderem do seu próprio cuidado, né? A gente não vai fazer isso entendendo que eles não são capazes, que eles né, não entendem, não compreendem, né? Acolhimento universal, né? Então, acolhimento universal, e aí é um conceito do SUS, mas assim, eu ratifico isso, assim, porque tem essa questão, né? De que no CAPSIA eu não vou atender porque faz uso de substâncias, né? Então, a gente precisa cuidar desse jovem de uma maneira integral, né? Qual é a escola que esse jovem estuda, né? Qual é o território que esse jovem está, né? Um outro ponto também importante, né, que também é um desafio, que é esse encaminhamento implicado e corresponsável. Então, assim, poderia ser até que o CAPSIA encaminhasse até por uma questão uma questão básica, que é a falta de vagas, né? A gente tem pouquíssimos CAPSIA. Então, a gente poderia fazer essa parceria, mas ela deveria ser conectada. Ela não poderia ser uma coisa à parte. Não, eu joguei esse problema para lá, né? Esse não é mais problema meu, é um problema do CAPS-AD. E aí eu trago novamente essa questão das comorbidades, né? A gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa pensar nesse jovem que faz uso, que é esquizofrênico, nesse jovem que faz uso e é autista, né? Então, a autolesão e o uso de drogas também, né? Se a gente for pensar. Então, a gente precisa pensar em políticas que elas entendam o problema de uma forma mais ampliada, né? Que a gente não... Por isso que eu disse, né? Que eu não gostava muito dessa coisa compartimentalizada, mas a gente não pode ter esse raciocínio clínico de que a pessoa é a substância, por exemplo, né? Que a pessoa é a esquizofrenia, né? A pessoa é uma pessoa esquizofrênica que faz uso de substância, né? Que existe uma outra problemática interferindo, né? E que a gente precisa dar conta disso. Inclusive, se a gente for pensar, né? Autismo tem risco para autolesão, por exemplo, né?
esquizofrenia tem risco. Outro, quem nasceu primeiro, né, foi o ovo ou a galinha, com relação ao uso de substâncias, por exemplo, né? Esquizofrenia que gerou o uso, ou foi o uso que gerou a esquizofrenia, né? Alguns estudos vão pautar que o uso de maconha, por exemplo, né, causa, né, a esquizofrenia, né? Então tem esse ponto também, né, que a gente precisa refletir, pensar. E aí, só levantando o meu posicionamento, que eu acho que não causa, né? Eu acho que pode deflagrar, mas eu não acho que cause a esquizofrenia, né? E alguns estudos também vão trazer isso, porque as amostras, na maioria dos estudos que trazem essa questão do uso da maconha, por exemplo, são amostras muito pequenas, né? E totalmente enviesadas. Uma coisa importantíssima quando a gente fala da juventude é a construção permanente da rede e da intersetorialidade. Inclusive, duas coisas que tanto Carol falou, como eu tô trazendo novamente, né? Quando a gente fala da juventude, a gente precisa fazer esse diálogo, né, com a escola, a gente precisa fazer esse diálogo com a família desse jovem, né? Inclusive, em se tratando de drogas, a família é o principal fator de proteção e também é o principal fator de risco, né? Então, assim, o ambiente familiar, o contexto de vulnerabilidade e acesso ao uso de substâncias, né? Se essa família ela tem um histórico, então isso também é um fator de risco, né? Com atuação baseada no território, então tem um centro de convivência, tem uma quadra de esportes nessa comunidade, né? Tem algum evento, tem um time de futebol, né? Que a gente possa fazer algum tipo de trabalho em conjunto, né? Então, quando a gente pensa na rede de atenção psicossocial, a gente tem que pensar todos esses pontos, né? Que eu estou chamando aí de pontos de cuidado, né? Esses pontos de cuidado, eles precisam existir, né? E aí, assim, Carol falou essa coisa da escuta, né? Essa escuta não é qualquer escuta, eu concordo, mas eu acho que também, às vezes eu fico pensando assim, que a gente, às vezes com nos nossos discursos, né? Às vezes a gente digamos assim, desencoraja que outros profissionais possam abordar e possam se aproximar desses jovens, né? Então, assim, quando está o psicólogo na escola, aí o psicólogo é o único que pode, e às vezes o psicólogo não é a pessoa que o jovem tem mais vínculo, né? Às vezes é um professor de matemática, que ele gosta daquele aluno. Então, aquele professor de matemática é a pessoa ideal para conversar com esse aluno, é a pessoa ideal para se aproximar desse aluno, né? Porque ele é a pessoa que tem mais vínculo, né? Então, a gente precisa, de fato, disseminar essa cultura, né? De sensibilidade, de escuta, de acolhimento, talvez, não que essa pessoa ela vai encaminhar para um serviço de saúde mental, ou que ela vai saber fazer a triagem, ou fazer o diagnóstico diferencial, ela não vai fazer nada disso, mas ela vai dar aquela primeira continência naquele jovem, né? Ela vai dar aquele primeiro que eu falo, né? Todo mundo, né, na minha opinião, todo mundo pode ser redutor de danos, né? Todo mundo pode olhar para aquela situação e dizer assim, olha, o que está afetando ali aquela juventude, na verdade, é a questão de gênero, a questão de gênero está impactando aquela situação ali. Então, eu vou trabalhar, fazer um trabalho em cima disso, né? Avaliação de demandas e construção compartilhada das necessidades de saúde mental, que eu acho que é um pouco isso, assim, de você ouvir esses sujeitos e entender quais são as demandas que são fatores de risco para aquele comportamento. Então, não adianta também a gente ficar o tempo todo apagando, né, fogo, apagando fogo, enxugando gelo, se a gente não vai, digamos assim, nos fatores de risco, né? Se a gente não vai mitigar aí quais são as problemáticas que esses jovens estão inseridos, né? E que eu acho que isso é fundamental também, né? E
ofertar atividades de cuidado voltada para essa problemática específica, que aí tem conexão com essa questão do CAPES-AD e CAPES-IA, né? Então, a gente precisa pensar em estratégias e ações e atividades que estejam conectadas diretamente com essa temática, né? Então, os serviços de saúde mental, seja ele o CAPES-AD ou o CAPES-IA, né? Ele precisa entender dessa problemática, ele precisa saber como lidar com isso, né? Minimamente. E programar, e fazer uma programação voltada para isso, né? E aí, incluir interseccionalidade nos planos terapêuticos não dá mais, assim, não dá mais. Para a gente não falar disso, para a gente não falar de raça, para a gente não falar de gênero, e a gente não falar de classe. Não tem como. Principalmente quando a gente fala de uso de substâncias psicoativas, né? Não tem como a gente não falar disso, que está diretamente relacionado à saúde mental, né? Redução de danos como norteador das estratégias de cuidado. Eu acho que isso né, tá lá na política de saúde mental e está principalmente, né, na política ministerial para usuários de substâncias psicoativas. Então, é algo que a gente precisa incluir no nosso processo de trabalho, né, enquanto trabalhadores da saúde mental. A gente precisa incluir isso dentro da nossa rotina, né, internalizar, né, esses conceitos, essas práticas. E aí, quando eu falo conceito, porque eu não vou conseguir também me alongar muito sobre esse ponto, mas a redução de danos, ela não é só troca de seringas, né? A redução de danos, ela não é só trocar substâncias, né? A redução de danos é olhar para esse sujeito integralmente, é ouvi-lo sem preconceitos, né? Escutar sem preconceitos, sem julgamentos. E entender que ele é protagonista desse cuidado e, principalmente, como eu disse anteriormente, mitigar esses danos, né? Então, esse jovem, como é que ele está, como é que está esse jovem na inserção da escola? Isso é redução de danos, né? Como é que está a sociabilidade desse jovem? Tem alguém falando. Tem algum áudio ligado. Então, como é que está a responsabilidade desses jovens? Que grupo ele está conectado? Que grupos ele está conectado? Então, essa solidão, esse jovem que se isola, né? Esse jovem, isso é um fator de risco também, né? Como o Carol bem trouxe, assim, né? Esses grupos, essas coletividades, isso é primordial quando a gente pensa na política de atenção psicossocial, né? E, por fim, não menos importante, entender que o contexto de guerras e drogas pode ser ainda mais danoso do que o próprio uso, né? Então, o uso é uma questão, traz consequências, sim, para a saúde mental, para a saúde física desse jovem, mas o contexto de guerras e drogas, ele pode impactar mais ainda a saúde mental e pode ser mais prejudicial do que o próprio uso, né? E é isso, muito obrigada, deixo também meus contatos, quem quiser, né, entrar em contato comigo e convidar, né, a todos que se interessem por esse tema e que ficaram curiosos também e que querem se especializar, né, em saúde mental voltada para a atenção psicossocial, eu recomendo fortemente o curso, né, de pós aí da Olgamed, né? É isso, boa noite a todos e todas. Ainda vou ficar aqui com vocês. E quem quiser me perguntar qualquer coisa, estou à disposição.